Transformei estes hábitos negativos em força e hoje consegui entender o que é o despertar da alma. Há momentos em que a vida parece se esvaziar de sentido, quando nada do que antes fazia sentido parece bastar. O mundo continua girando, as pessoas seguem seus caminhos, mas dentro de nós, algo se cala. Um silêncio denso, quase sagrado, começa a tomar espaço, e é como se a alma anunciasse, sem palavras, que chegou a hora de mudar. O despertar não começa com luz, começa com silêncio. Foi nesse silêncio que minha transformação começou. Eu não percebi de imediato. Continuei tentando preencher o vazio com distrações, com hábitos automáticos, com repetições que me davam uma falsa sensação de controle. Mas algo dentro de mim já não aceitava mais viver de forma mecânica. Era como se uma parte adormecida da minha consciência começasse a se mover, tentando me chamar de volta para casa. E quanto mais eu resistia, mais o vazio crescia, até que percebi que não havia como fugir de mim mesmo. A filosofia fala que toda mudança verdadeira começa no colapso do antigo. Jung chamava esse instante de confronto com o inconsciente, o momento em que somos obrigados a olhar para o que evitamos por toda a vida. E a Bíblia também fala disso quando cita o versículo desperta. Tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos. O despertar da alma é justamente isso. Morrer para o que é ilusório e renascer para o que é real. E esse processo nunca é confortável. O silêncio antes da mudança é o limiar entre dois mundos. O antigo, que desmorona, e o novo, que ainda não se revelou. Nesse espaço, as certezas desaparecem e somos confrontados com aquilo que realmente somos, sem máscaras, sem títulos, sem papéis. É o momento em que o ego perde o poder e a alma começa a sussurrar, mas esse sussurro é suave demais para quem ainda está distraído. Só quando tudo desaba é que finalmente ouvimos. Esse silêncio é um convite. Ele não vem para punir, vem para realinhar. É nele que Deus fala de forma mais clara, não através de promessas ou ruídos, mas através da quietude que obriga a olhar para dentro. É um chamado para desacelerar, para esvaziar o que não serve mais, para abandonar as narrativas antigas e permitir que uma nova consciência nasça. E foi nesse ponto de rendição que comecei a entender o que é o verdadeiro despertar. Não o momento em que tudo se ilumina, mas aquele em que aprendemos a permanecer na escuridão sem perder a fé, quando o mundo parece estagnado e o tempo não avança, quando o coração já não encontra conforto nas velhas respostas. O que está acontecendo não é o fim menos, é o prenúncio de algo maior. O silêncio antes da mudança é o terreno onde a alma começa a florescer, mesmo quando o corpo ainda sente o peso do inverno. É o início de uma jornada invisível que vai da inconsciência ao sentido, do automatismo à presença, da reação à criação. A partir desse instante, percebi que o despertar não era sobre alcançar um novo lugar, mas sobre voltar ao centro. Era sobre lembrar, quem eu sempre fui antes, que o mundo me dissesse quem eu deveria ser. E para isso, foi preciso calar. O silêncio, que antes me assustava, tornou-se o meu primeiro mestre. Ele não respondeu minhas perguntas, mas me ensinou a escutá-los de forma diferente. O despertar da alma começa no ponto exato em que você decide não fugir mais de si. Quando o ruído interno se transforma em escuta e o medo dá lugar à curiosidade, a vida começa a revelar uma nova dimensão. E é nesse instante quase imperceptível que algo dentro de você desperta menos e nunca mais volta a dormir. O silêncio antes da mudança. Tudo começou com uma pausa, não aquela pausa voluntária que escolhemos fazer para descansar, mas uma interrupção imposta pela própria alma. Um esgotamento que não vinha do corpo, mas do sentido. Eu me levantava todos os dias, fazia o que era preciso, cumpria minhas tarefas, mas por dentro sentia como se algo tivesse se desconectado. A vida seguia o curso normal, mas dentro de mim o tempo parecia ter parado. Foi nesse intervalo que percebi que o silêncio não era ausência, era prenúncio. O silêncio antes da mudança tem um som próprio, um som que só a alma entende. Ele se manifesta quando o barulho externo perde o poder de nos distrair. É o momento em que o universo suspende o movimento e nos obriga a escutar o que ignoramos por tanto tempo. No início, resisti. Tentei preencher o vazio com rotinas, distrações, pessoas e planos. Mas quanto mais eu me movia,
mais a vida me paralisava. Era como se tudo ao redor gritasse para que eu parasse de correr e simplesmente ouvisse. A filosofia ensina que toda transformação começa com a consciência do limite. Kierkegaard dizia que o desespero é o início da fé, porque é nele que o homem percebe que não pode mais sustentar-se por si mesmo. A Bíblia também fala sobre isso. Antes que Elias ouvisse a voz de Deus, vieram o vento, o terremoto e o fogo. Mas o Senhor não estava em nenhum deles. Ele estava na brisa suave, naquele silêncio que só quem se entrega consegue ouvir. Foi nesse silêncio que comecei a entender que a alma fala em um idioma diferente. Ela não usa palavras, usa sensações. Cada incômodo, cada angústia, cada sensação de vazio era uma tentativa de comunicação. Eu só precisei aprender a decifrar. O que eu chamava de estagnação era, na verdade, o terreno sendo preparado. O que parecia fim era apenas o intervalo antes do renascimento. O silêncio é o útero da alma, o espaço onde o novo começa a se formar antes de ser visto. Com o tempo, comecei a perceber que o silêncio não me isolava, me revelava. Ele me mostrava as partes de mim que eu escondia atrás da pressa. Mostrava os hábitos que eu repetia sem perceber, as crenças que sustentavam meu medo, as histórias que eu contava para justificar minha própria fuga. Era doloroso olhar para tudo isso sem disfarces, mas era necessário. Porque o silêncio não vem para confortar, ele vem para curar. E a cura começa quando paramos de mentir para nós mesmos. A ciência também confirma o poder dessa pausa. Estudos sobre neuroplasticidade mostram que a mente precisa de períodos de quietude para reorganizar-se, para processar emoções e ressignificar experiências. O silêncio não é vazio. É o campo onde o cérebro e a alma se encontram para criar novos caminhos. Quando deixei de resistir e aceitei esse espaço, percebi que o silêncio não era o fim da minha voz, menos era o início da escuta verdadeira. Foi então que compreendi o que os místicos sempre disseram. Deus não se revela no barulho das respostas, mas na quietude das perguntas. O silêncio antes da mudança é o momento em que o Criador sussurra. Pare de buscar fora o que só pode ser encontrado dentro. E naquele instante, algo começou a se mover, lentamente, sem pressa, sem ruído. Era o início de uma nova vida, ainda invisível, mas já real. O silêncio me ensinou que todo renascimento começa com uma rendição. Não há como despertar enquanto insistimos em controlar o som da própria alma. Quando parei de lutar contra o vazio e me permiti escutá-lo, percebi que o despertar não é uma luz que chega a menos. É um som que se ouve, um chamado silencioso que diz: está na hora. O peso invisível dos hábitos que me moldavam. Durante muito tempo eu acreditei que minhas dores vinham de grandes acontecimentos, de perdas marcantes ou de escolhas erradas. Mas com o tempo percebi que o que mais me afastava da minha essência não eram as tragédias. Eram os pequenos hábitos, menos aqueles gestos automáticos, repetidos todos os dias, que eu nem percebia mais. Eram pensamentos que se repetiam como ecos. Atitudes que eu chamava de jeito de ser, mas que na verdade eram muros erguidos pela inconsciência. Descobri que o verdadeiro cativeiro da alma é o costume. Esses hábitos invisíveis me moldavam mais do que eu imaginava. O modo como eu reagia às pessoas, a forma como eu lidava com o medo, a necessidade constante de controle, o impulso de preencher o vazio com movimento, tudo isso era parte de uma engrenagem que eu mesmo havia criado. E o mais assustador era perceber que, em certo ponto, eu já não sabia se ainda era eu quem escolhia ou se era o hábito quem me movia. Foi nesse instante que compreendi o que o apóstolo Paulo quis dizer quando afirmou: o bem que quero, não faço, mas o mal que não quero, esse faço. A filosofia de Aristóteles ensina que o hábito molda o caráter, e o caráter determina o destino. Eu lia isso e pensava que se tratava apenas de moral, mas é muito mais profundo. Os hábitos não apenas definem o que fazemos, eles definem o que sentimos, e até o que acreditamos ser possível. Quando me tornei prisioneiro de comportamentos automáticos, minha mente se fechou para o novo. Eu não percebia que vivia um roteiro repetido, criado por medos antigos e reforçado por crenças que nunca questionei. A psicologia moderna explica isso de forma precisa. O cérebro, em busca de economia de energia, transforma quase tudo em repetição. O que foi vivido muitas vezes se torna padrão neural,
uma estrada pavimentada que o pensamento percorre sem esforço. O problema é que essa facilidade mental também nos aprisiona. O que chamamos de zona de conforto é, na verdade, um campo de repetição que nos impede de evoluir. A alma quer expandir, mas a mente prefere repetir. Foi nesse conflito que comecei a reconhecer o peso do que eu carregava. Não eram fardos externos, mas internos, menos atitudes pequenas, mas constantes, que drenavam minha energia vital. Reclamar de tudo, exigir demais de mim mesmo, querer controlar o que não podia, ignorar o que eu sentia, adiar o que precisava ser feito. Cada um desses gestos era uma corrente invisível. O mais cruel é que a repetição dava a ilusão de segurança, quando na verdade era apenas uma prisão confortável. A Bíblia fala que a verdade vos libertará, e percebi que a primeira verdade que liberta é o reconhecimento do que nos aprisiona. Comecei então a observar meus dias com atenção, não para me punir, mas para entender. E o simples ato de observar já começou a quebrar o ciclo. Cada vez que eu via o velho hábito surgindo, havia uma pequena brecha, menos um espaço entre o impulso e a ação, onde eu podia escolher diferente. Era pequeno, mas era o início da liberdade. Descobri que mudar não é apagar o passado, é ressignificá-lo. Cada hábito negativo nasceu como uma tentativa de sobrevivência. Eles eram proteções criadas quando eu não sabia lidar com a dor. Por isso, não precisei lutar contra eles. Precisei compreendê-los. Quando olhei para cada padrão com compaixão, eles começaram a perder força. A consciência, quando acende, desfaz o peso. Hoje sei que os hábitos são como rios subterrâneos, silenciosos, persistentes e moldadores. Eles podem nos destruir ou nos conduzir ao despertar, dependendo de quem segura o leme. E foi nesse reconhecimento que algo dentro de mim se libertou. Porque quando você enxerga o que te prende, o cativeiro já começa a ruir. Quando percebi que estava me sabotando, no início eu achava que o problema estava fora. As circunstâncias, as pessoas, o destino, tudo parecia conspirar contra mim. Mas quanto mais eu buscava culpados externos, mais preso eu me sentia. Até que um dia, algo em mim se quebrou. E essa quebra trouxe clareza. Percebi que a maior parte das barreiras que eu enfrentava não estavam no mundo, estavam em mim. Era eu quem sabotava meus próprios passos, quem criava desculpas disfarçadas de lógica, quem cultivava pensamentos que drenavam a fé antes mesmo de agir. Esse foi o momento mais doloroso e o mais libertador de todos. A autossabotagem é uma forma sutil de medo. Ela veste o disfarce da prudência, da razão, da falta de tempo, mas na verdade é a voz interna que teme o novo, o desconhecido, o fracasso e até o sucesso. É a mente dizendo que está protegendo você, quando na verdade está te mantendo preso ao que já não serve mais. Comecei a perceber que sempre que estava prestes a mudar, algo em mim criava resistência. Era um pensamento sabotador, uma emoção antiga, um hábito disfarçado de cuidado, e a cada vez que eu cedia a essa resistência, fortalecia as correntes invisíveis que me prendiam. A Bíblia fala sobre esse conflito interno. Paulo descreve com lucidez: não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Esse verso deixou de ser teórico para mim. Passei a reconhecê-lo no dia a dia, menos nas vezes em que eu me calava quando devia me posicionar. Nas oportunidades que deixava passar por medo de errar, nas vezes em que eu me escondia atrás da justificativa de que não era o momento certo, eu me sabotava porque no fundo ainda não acreditava ser digno de mudar. A psicologia chama isso de dissonância cognitiva menos o estado em que nossas crenças e nossos desejos entram em conflito. Eu queria prosperar, mas acreditava que o sucesso era perigoso. Queria amar, mas tinha medo de ser rejeitado. Queria ser livre, mas temia perder o controle. Era como dirigir com o freio de mão puxado. Muito esforço, pouco movimento. Foi então que entendi que o primeiro passo para o despertar é reconhecer as mentiras que contamos a nós mesmos. A filosofia também ecoa esse princípio. Sócrates dizia que o maior inimigo da verdade não é a mentira, mas a convicção de já sabê-la. E foi exatamente isso que precisei enfrentar, a arrogância da minha própria mente, que achava que já entendia tudo. Quando comecei a observar meus comportamentos com honestidade, sem justificar, percebi o quanto eu mesmo criava os obstáculos que depois chamava de destino. A autossabotagem é o ego tentando sobreviver. Ele se alimenta da repetição,
teme a transformação e prefere o desconforto familiar ao risco da liberdade. Mas a alma, diferente dele, anseia por expansão. Foi nesse conflito que nasceu minha nova consciência. Eu parei de tentar vencer o ego e comecei a iluminá-lo com atenção. Cada vez que a sabotagem surgia, eu respirava e dizia: eu te vejo. E o simples ato de ver já enfraquecia o poder que ela tinha sobre mim. Com o tempo, percebi que o despertar não é destruir o que em nós sabota, mas integrar. O medo não desaparece, mas perde o comando. A dúvida não some, mas deixa de ser voz principal. E quando a alma assume o leme, até o que antes nos limitava passa a servir ao propósito. Hoje entendo que a autossabotagem foi uma professora disfarçada. Ela me mostrou que o maior milagre não é Deus tirar os obstáculos do caminho, é Ele nos ensinar a enxergar que o maior deles sempre esteve dentro. A mente que cria prisões e chama de proteção. Foi nesse ponto da jornada que percebi o quanto a mente é engenhosa quando se trata de nos aprisionar. Ela constrói paredes invisíveis e as chama de segurança. Levanta muros e os batiza de prudência. Cria padrões de comportamento que nos impedem de crescer, mas que parecem, à primeira vista, um abrigo. O ego, com medo do desconhecido, veste de razão e convence o coração de que permanecer onde está é mais seguro do que se arriscar a mudar. Foi assim que vivi por anos, preso em ideias que eu mesmo criava e acreditando que eram verdades absolutas. A mente humana tem a capacidade de criar realidades. Tudo o que acreditamos com força suficiente, começamos a experimentar como verdade. É por isso que Jesus dizia: se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, dirás a este monte: movi-te, e ele se moverá. A fé é a crença que liberta, mas o medo é a crença que aprisiona. E ambos nascem do mesmo lugar, da mente. Quando percebi isso, comecei a observar meus pensamentos não mais como fatos, mas como construções. Entendi que cada ideia que eu alimentava se tornava uma forma de energia moldando o meu mundo interno e, consequentemente, a minha vida. E dizia que aquilo a que resistimos persiste. Eu resisti às minhas sombras, aos meus medos, às minhas dores, acreditando que a fostelose me protegeria, mas essa resistência era o que os mantinha vivos. Era como lutar contra fantasmas e, com o próprio esforço, torná-los mais reais. O medo é inteligente. Ele não grita, ele sussurra e suas palavras são sedutoras. Melhor não tentar agora, você ainda não está pronto, e se dar errado. Essas vozes, repetidas diariamente, se tornam verdades internas que moldam nossos limites. A filosofia de Platão, em sua alegoria da caverna, descreve perfeitamente essa condição. Homens acorrentados confundem sombras com realidade, até que um deles ousa sair. No início, a luz o cega, um novo assusta, mas com o tempo, ele percebe que o medo que sentia não era sobre o desconhecido, era sobre o rompimento das ilusões. Assim, o processo de despertar. O ego teme o novo não porque ele seja perigoso, mas porque ele ameaça as construções mentais nas quais o velho se sustentava. A ciência também comprova o poder das prisões mentais. Estudos de neurociência mostram que o cérebro repete padrões porque ele associa familiaridade à segurança. Tudo que é novo é interpretado como potencial ameaça. É por isso que mudar exige tanto esforço. Não lutamos contra o mundo, lutamos contra nossas conexões neurais, porém, ao mesmo tempo, o cérebro é plástico. Ele pode ser reprogramado. Cada novo pensamento consciente é como um tijolo retirado das muralhas internas que nos isolam da expansão. Foi então que comecei a questionar as verdades que eu carregava. Quantas delas eram realmente minhas? Quantas eram heranças de medo, culpa ou condicionamento? Aos poucos entendi que muitas das minhas proteções eram, na verdade, armadilhas criadas por uma mente que temia a liberdade. E foi preciso coragem para desmantelá-las. Porque quando a mente perde o controle, ela se desespera menos e tenta reconstruir os muros que a alma acabou de derrubar. Mas quanto mais eu observava, mais percebia que a liberdade não estava fora, estava no olhar. Quando aprendi a ver meus pensamentos como nuvens passageiras, a tempestade perdeu força. A mente ainda tentava erguer prisões, mas agora eu sabia que as chaves estavam comigo. Não precisei destruí-la. Precisei ensiná-la a servir, e não a comandar. Hoje entendo que a mente é um instrumento divino, mas se não for guiada pela consciência, se torna o cárcere do espírito. A verdadeira segurança não vem de controlar o mundo, mas de confiar no propósito.
E a liberdade só nasce quando deixamos de viver como prisioneiros das nossas próprias certezas e nos permitimos, enfim, experimentar o desconhecido. A noite escura da alma. Há um momento inevitável no caminho do despertar em que tudo desaba. Os alicerces que pareciam firmes começam a ruir, as certezas se fragmentam e o que antes sustentava a fé parece desaparecer. É o ponto em que a alma entra em um silêncio tão profundo que chega a parecer abandono. Os místicos chamaram esse período de a noite escura da alma. E quem já a viveu sabe que não se trata de poesia, menos é realidade crua. É um instante em que Deus parece distante e a própria luz interior parece ter se apagado. A noite escura não é castigo, é purificação. É quando as ilusões precisam morrer para que a verdade possa nascer. Quando o que era espiritualidade superficial se dissolve e o que resta é o confronto com o próprio vazio. Eu vivi essa travessia com medo, sem entender que ela era parte do processo. O que parecia perda era, na verdade, um desnudamento. Era como se o divino tivesse me arrancado tudo aquilo que eu usava para sustentá-lo. Crenças, rituais, expectativas, para me ensinar a encontrá-lo não fora, mas dentro. Durante essa noite, o tempo perde o ritmo. As orações parecem ecoar sem resposta. O corpo se cansa, a mente se confunde e a alma sente saudade de um sentido que ainda não conhece. É um deserto espiritual e nele não há atalhos, mas o deserto é o lugar onde o ego morre e o espírito renasce. Moisés precisou atravessá-lo, Elias também, Jesus o enfrentou antes de iniciar sua missão. O deserto não é ausência de Deus, é o terreno onde ele se revela em sua forma mais pura. A filosofia existencial fala dessa travessia como vazio fértil. Kierkegaard dizia que a fé verdadeira só nasce quando tudo o que é humano falha. E é exatamente isso que a noite escura faz. Ela destrói o falso para abrir espaço para o real. Tudo o que é construído sobre medo, orgulho ou apego é levado embora. E por um tempo, sentimos que nada resta, mas na verdade o que sobra é o essencial menos a alma nua, pronta para reencontrar o Criador sem intermediários. A ciência também ajuda a entender esse processo. A neuropsicologia espiritual mostra que períodos de sofrimento profundo ativam regiões do cérebro relacionadas à autorreflexão e à compaixão. Ou seja, o colapso emocional não é apenas dor, é reconstrução neural. A consciência se expande justamente quando somos obrigados a desapegar de identidades antigas. O cérebro resiste, o coração dói, mas o espírito floresce. No auge da minha noite escura, a sensação era de que eu havia perdido tudo: direção, fé, energia, vontade. Mas paradoxalmente foi ali que comecei a sentir a presença de algo maior. Não mais a presença que conforta, mas a que desperta. Uma força silenciosa que não prometia soluções, mas sustentava a existência. Era o amor de Deus em sua forma mais pura. Não a que concede, mas a que molda. Percebi então que o despertar da alma passa pela experiência da morte, não a morte física, mas a do ego, das velhas certezas, das versões de mim que já não cabiam. É doloroso, mas é nesse morrer que nasce a verdadeira vida. A noite escura não vem para destruir, vem para lapidar. Ela retira o excesso, apaga as luzes falsas, silencia as vozes externas, até que reste apenas uma, a voz do próprio ser. Hoje entendo que essa fase é indispensável. Ninguém desperta sob a luz contínua. É no escuro que a visão interior se abre, é na ausência que a presença se revela. A noite escura da alma não é o fim do caminho, é o portal. Quem atravessa nunca mais volta a um mesmo, porque aprende a reconhecer a luz, mesmo quando ela ainda não brilhou. O encontro com o meu próprio sombra. Depois que a noite escura se dissipou, algo dentro de mim começou a emergir. Não era a luz que eu esperava, mas a sombra que eu havia negado por toda a vida era como olhar para um espelho que eu evitava encarar. Um reflexo que mostrava não o que eu aparentava ser, mas o que realmente existia em mim. Medo, raiva, orgulho, carência, vaidade, desejo de controle. A princípio, rejeitei. Tentei afastar essas partes, rezar para que sumissem, mas quanto mais eu as empurrava para longe, mais elas se fortaleciam. Foi então que compreendi. Não há despertar verdadeiro sem o encontro com a própria sombra.
Carl Jung dizia que a iluminação não vem ao imaginar figuras de luz, mas ao tornar consciente a escuridão. Essa frase ganhou sentido quando percebi que a sombra não é o oposto da luz, é o seu complemento. Ela guarda as partes de nós que foram reprimidas, esquecidas ou temidas. Cada aspecto que negamos se transforma em uma força inconsciente que atua silenciosamente em nossas atitudes. Aquilo que negamos em nós mesmos, projetamos nos outros. A crítica, o julgamento e o incômodo que sentimos diante de alguém são, na verdade, espelhos de algo não resolvido dentro de nós. Foi difícil aceitar que a sombra não era um inimigo, mas uma parte ferida pedindo cura. A Bíblia fala disso quando afirma: a verdade vos libertará, e a verdade inclui aquilo que não queremos ver. A luz divina não exclui as trevas, ela as revela. O encontro com a sombra é o momento em que a alma, com coragem, decide olhar para o que dói sem fugir, e ao fazer isso descobre que o mal que temia não era uma força demoníaca, mas apenas uma dor não compreendida. A filosofia estoica ensina que não somos perturbados pelas coisas, mas pela visão que temos delas. Quando comecei a observar minha sombra com compaixão, ela perdeu o poder de me dominar. Entendi que cada comportamento destrutivo tinha uma origem. O medo buscava segurança, a raiva buscava justiça, a culpa buscava perdão. A sombra, quando acolhida, revela a intenção pura que se perdeu no meio do caminho. O ego a distorce, mas a alma compreende. A ciência também confirma o valor de enfrentar a escuridão interior. A psicoterapia moderna mostra que emoções reprimidas se transformam em sintomas físicos e mentais. O corpo fala o que a alma cala. Ansiedade, insônia, cansaço crônico, tudo isso pode ser expressão de uma sombra não olhada. Enfrentá-la não é sinal de fraqueza, é um ato de coragem espiritual e biológica. Porque curar a mente é também curar o corpo. No início, resisti. Achei que mergulhar na minha sombra me afastaria de Deus. Mas o oposto aconteceu. Quanto mais eu aceitava minhas falhas, mais sentia a presença divina dentro de mim. Percebi que Deus não habita apenas no que é puro, mas também no que é humano. Ele não está longe das minhas contradições. Ele as ilumina para que eu as transforme em consciência. Foi assim que descobri que o inferno não é um lugar, é um estado de negação. E que o céu começa quando aceitamos nos ver como realmente somos. O encontro com a sombra é a passagem do julgamento para a compaixão. É o instante em que deixamos de lutar contra nós mesmos e passamos a nos reconciliar com o que fomos, com o que erramos, com o que ainda estamos nos tornando. A sombra não desaparece, mas se integra. Ela se transforma em força, em discernimento, em humildade, porque quem reconhece sua própria escuridão não teme mais a dos outros. Hoje sei que o despertar da alma não acontece apesar da sombra, mas por causa dela é quando aceitamos o todo que finalmente nos tornamos inteiros. A luz não é o contrário do escuro, é o amor que o atravessa. E é nesse ponto que a alma começa, verdadeiramente, a despertar. Quando a dor se tornou professor, por muito tempo vi a dor como inimiga, um obstáculo que precisava ser superado, um peso a ser carregado em silêncio. Algo que Deus colocava no caminho apenas para testar minha fé. Eu acreditava que a felicidade estava no alívio e que o sofrimento era um castigo. Mas um dia, no meio da exaustão, percebi algo diferente. A dor estava tentando me ensinar. Ela não havia vindo para me destruir, mas para me revelar. Foi ali que compreendi que toda dor é um mensageiro e que a resistência a ela é o que realmente prolonga o sofrimento. A dor tem um modo peculiar de falar, ela não usa palavras, usa ausência. Quando a alegria vai embora, ela deixa espaço para o olhar se voltar para dentro. Quando a rotina quebra, ela força a consciência a despertar. A filosofia chama isso de aprendizado trágico, a sabedoria que só nasce da perda. Nietzsche dizia que aquele que tem um porquê para viver suporta quase qualquer como. E foi exatamente isso que comecei a entender menos. A dor me mostrava não que eu havia perdido, mas o que ainda precisava encontrar. A Bíblia está cheia de histórias em que a dor antecede o milagre. José foi traído
antes de ser exaltado. Jó perdeu tudo antes de ver a abundância restaurada. Cristo chorou antes da ressurreição. Nenhum renascimento acontece sem uma crucificação interior. A dor é o processo de lapidação da alma. Ela raspa, fere e purifica, até que o que é falso se desprende e o que é verdadeiro permanece. Foi através dela que comecei a enxergar que Deus não estava contra mim, menos estava me moldando. A ciência confirma que o sofrimento, quando compreendido, muda o cérebro. Estudos sobre neuroplasticidade mostram que, após experiências dolorosas, novas conexões neurais podem se formar se houver reflexão e propósito. É como se a mente aprendesse a reorganizar-se para suportar uma nova dimensão da vida. A dor então deixa de ser trauma e se torna expansão. Descobri que o sofrimento só me definia enquanto eu fugia dele. Quando parei e o encarei, ele se transformou em mestre. No início, resisti, questionei, pedi respostas. E no silêncio percebi que Deus raramente explica menos, ele transforma. As feridas que eu queria apagar se tornaram portais para a consciência. A raiva que eu reprimia virou força. O medo que me paralisava virou humildade. A solidão que me esmagava virou espaço sagrado. Cada dor tinha um propósito escondido. E eu só pude vê-lo quando deixei de perguntar por quê. E comecei a perguntar para quê. A filosofia oriental ensina que o sofrimento é o atrito que desperta o ser adormecido. Sem ele, a alma se acomoda. Foi assim que entendi que a dor é o fogo do alquimista. Ela queima o que é transitório para revelar o que é eterno. Nenhum ouro nasce sem passar pelo fogo. Nenhuma alma desperta sem atravessar o caos. A dor foi o fogo que me purificou, não por punição, mas por amor. Porque um Deus que ama não protege do aprendizado, mas acompanha no processo. Hoje não vejo mais a dor como maldição. Vejo como linguagem. Ela fala na hora certa, ensina no ritmo necessário e se cala quando a lição é aprendida. Cada lágrima que caiu era uma semente. Cada perda, um empurrão em direção ao essencial. O sofrimento não me afastou de Deus. Foi o caminho pelo qual eu o encontrei. A dor me ensinou o que nenhum livro ou oração poderia. Que a fé não é a ausência de sofrimento, é a confiança dentro dele. E quando isso se revela, o coração muda de posição. Em vez de pedir para fugir da dor, ele aprende a ouvi-la. Porque é nela que a alma deixa de ser teoria e se torna experiência. E a partir desse encontro que o verdadeiro despertar começa a florescer o poder da repetição consciente. Depois de entender que a dor era professora e não inimiga, percebi algo ainda mais profundo. Não bastava compreender, era preciso praticar. A transformação verdadeira não acontece no instante da revelação, mas na constância do gesto. A alma desperta não porque descobre a verdade, mas porque passa a vivê-la. E foi nesse ponto que compreendi o poder da repetição consciente, o ato de fazer, todos os dias, aquilo que alinha a mente, o corpo e o espírito. Por muito tempo, a repetição foi minha prisão. Eu acordava e fazia tudo no automático, movido por padrões mentais antigos. Mas quando comecei a trazer consciência a esses atos, algo mudou. As mesmas ações ganharam um outro significado. O que antes era hábito inconsciente se tornou ritual de presença. Respirar, caminhar, orar, trabalhar, tudo passou a ser uma oportunidade de despertar. A filosofia chama isso de atenção plena. A ciência chama de neuroplasticidade. E os místicos chamam de oração em movimento. Todos estão falando da mesma coisa. A repetição só aprisiona quando é inconsciente. Quando é feita com propósito, liberta. Jesus dizia: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. A verdadeira transformação começa nas pequenas coisas. Eu queria mudar minha vida inteira de uma vez, mas descobri que o segredo estava em mudar um gesto de cada vez. Levantar com gratidão, escolher palavras com amor. Parar antes de reagir. Perdoar rápido. A constância dessas pequenas escolhas começou a alterar o fluxo invisível da minha energia. Era como se cada atitude se tornasse um tijolo na construção de um novo eu. A psicologia moderna explica esse fenômeno de forma precisa. O cérebro se molda pela repetição. Cada vez que um novo comportamento é praticado conscientemente, ele cria novas conexões neurais. E quanto mais se repete, mais forte fica o caminho. A consciência, então, deixa de ser esforço e se torna a natureza. Foi assim que entendi
que o milagre não está em um ato isolado de fé, mas na continuidade dela. A fé, quando repetida, se transforma em estrutura. A filosofia também ecoa essa sabedoria. Aristóteles afirmava que somos aquilo que repetidamente fazemos. A excelência, portanto, não é um ato, mas um hábito. E é exatamente isso que a alma aprende ao despertar, que o sagrado se manifesta na constância. Não nas experiências extraordinárias, mas no cotidiano. A repetição consciente transforma o comum em templo. Lavar a louça pode ser meditação, caminhar pode ser oração, falar com amor pode ser serviço espiritual. A ciência espiritual ensina que o universo é vibração, e toda vibração se estabiliza pela repetição. Quando uma mente se alinha a um propósito e o sustenta com disciplina, ela começa a emitir uma frequência constante. Essa constância é a oração viva menos, é o que atrai, manifesta e transforma. Foi nesse ponto que percebi que a mudança verdadeira não acontece no auge da emoção, mas na serenidade da prática. Houve dias em que não senti vontade de continuar, em que a fé parecia distante e a alma cansada. Mas foi justamente nesses dias que a repetição se mostrou mais sagrada, porque a presença não é emoção, é decisão. É o ato de permanecer, mesmo sem sentir, de repetir o bem mesmo quando a alma quer desistir. E é nessa perseverança silenciosa que a consciência se fortalece. Hoje compreendo que a repetição consciente é o alicerce do despertar. Ela transforma a crença em verdade, intenção em realidade, fé em vida. Cada ação consciente é uma prece que se move. Cada gesto feito com amor é uma semente plantada no campo invisível da alma. Quando o corpo age em harmonia com o espírito, a transformação deixa de ser promessa e se torna caminho. O poder da repetição consciente está em compreender que o milagre não é o que acontece de repente, mas o que é construído pacientemente é o gesto que se repete até que a luz interior se torne natural, até que o bem deixe de ser esforço e passe a ser essência. Nesse ponto, a mudança não é mais algo que buscamos, é o que nos tornamos, a alquimia interior. A repetição consciente começou a operar algo que eu não esperava, uma transformação silenciosa, profunda e quase invisível. Era como se as partes mais densas de mim estivessem sendo lentamente dissolvidas e transmutadas em algo mais leve. Foi quando percebi que o processo espiritual é, na essência, um ato de alquimia. A antiga arte dos sábios, que buscavam transformar chumbo em ouro, sempre foi um símbolo do que acontece dentro da alma quando ela desperta. O chumbo do ego, pesado e rígido, começa a ser queimado pelo fogo da consciência, e desse fogo nasce o ouro da sabedoria. No início, resisti ao calor. Quis manter as formas antigas, os hábitos conhecidos, os pensamentos familiares, mas a luz, quando penetra o escuro, não pede permissão. Ela simplesmente expande. E com ela veio o desconforto. A alquimia não é um processo delicado, é uma combustão interior. A mente tenta fugir, o corpo reage, o coração oscila, e, no entanto, é justamente nessa instabilidade que a alma aprende a encontrar equilíbrio, porque a verdadeira transformação não acontece sem o atrito entre o velho e o novo. A Bíblia fala desse fogo purificador em várias passagens. Isaías diz: "Eis que te refinei, mas não como a prata. Provei-te na fornalha da aflição." Foi assim que entendi que Deus não destrói o que somos. Ele purifica. A dor, o conflito e a incerteza são o fogo divino que derrete o ego para revelar o ouro espiritual que sempre existiu em nós. Quando parei de fugir desse processo e comecei a aceitá-lo como parte da minha evolução, percebi que a resistência era o que realmente doía. O fogo não me queimava, ele me libertava. A filosofia hermética sempre ensinou que o mundo externo é reflexo do interno. O que está em cima é como o que está embaixo. O que está dentro é como o que está fora. Quando comecei a mudar minha energia interior, o mundo ao meu redor também começou a responder. Pessoas diferentes se aproximaram, situações antigas se dissolveram, portas inesperadas se abriram. Era como se a vibração do meu ser estivesse sendo recalibrada. A alquimia interior é isso: mudar dentro para que o universo mude fora. A ciência também reconhece esse princípio de transmutação. Estudos sobre coerência cardíaca mostram que emoções elevadas, como amor e gratidão, reorganizam o campo eletromagnético do corpo. A matéria responde à consciência. E foi exatamente isso que comecei a sentir. À medida que eu transformava medo em confiança,
culpa em aprendizado, raiva em clareza, algo na minha realidade se reorganizava. O mundo deixava de ser espelho do meu caos e se tornava reflexo da minha harmonia. Mas a alquimia interior exige entrega. Não há transformação sem vulnerabilidade. É preciso deixar morrer as versões de nós que já não vibram com a verdade que agora habita. E isso dói. O ego grita, tenta reconstruir o velho, se disfarça de prudência, de razão, de fé. Mas a alma já sabe. Não há como voltar ao que fomos. Uma vez que o fogo da consciência é aceso, ele não se apaga. Ele continua queimando o que é ilusório, até que reste apenas o essencial. Com o tempo, percebi que o ouro espiritual não é perfeição, é pureza. É a capacidade de ser inteiro, de unir luz e sombra, dor e amor, fé e dúvida. A alquimia interior não nos torna seres sem falhas, nos torna seres reais. Gente que sente, que erra, que cai, mas que já não vive inconsciente. E é nesse estado de presença que o divino se manifesta. Hoje entendo que a alquimia não é uma metáfora distante. É o processo diário de permitir que Deus trabalhe dentro de nós. Cada escolha consciente é uma faísca. Cada ato de perdão, um sopro no fogo. Cada entrega, um metal sendo purificado. Até que um dia percebemos que não fomos nós que nos transformamos, foi a própria luz que, enfim, nos revelou o corpo como templo do espírito. Durante muito tempo, acreditei que o despertar era apenas um processo da mente e da alma, menos algo etéreo, intangível, distante do corpo. Mas à medida que avancei, percebi que o corpo é parte essencial dessa jornada. Ele não é apenas o invólucro que abriga o espírito, é o instrumento sagrado através do qual o espírito se manifesta. O corpo fala, sente, reage e traduz o estado da alma em forma física. Quando a mente está confusa, ele adoece. Quando o coração se fecha, ele se contrai. Quando a consciência desperta, ele floresce. Foi nesse reconhecimento que comecei a entender que o corpo também é um templo e que cuidar dele é uma forma de oração. A espiritualidade sem o corpo se torna abstração. A alma precisa da matéria para expressar o divino. Jesus não apenas pregava, ele tocava, curava, partilhava o pão, caminhava com os discípulos. Tudo o que ele fazia era através do corpo. E quando dizia, o reino de Deus está dentro de vós, também estava lembrando que a presença divina habita o humano e não o rejeita. Negar o corpo é negar parte da criação. Foi nesse ponto que percebi que minha desconexão física era uma das maiores barreiras espirituais que eu carregava. A filosofia antiga sempre enxergou essa união como sagrada. Os estoicos diziam que o corpo e a alma são expressões da mesma razão divina menos o logos. O Oriente fala disso como a unidade entre o prana e o atman, a energia vital e o espírito. E a ciência moderna confirma: corpo e mente são uma só rede. O sistema nervoso, o coração e até as células registram emoções e crenças. Cada pensamento é uma substância química, cada emoção, um impulso elétrico. A alma se traduz em biologia. Quando percebi isso, comecei a escutar o corpo de outra forma. As dores que eu ignorava começaram a ganhar voz. As tensões mostravam onde a energia estagnava. Os sintomas revelavam o que o inconsciente tentava comunicar. O corpo nunca mente. Ele guarda histórias que a mente prefere esquecer. Por isso, cada dor física é também um convite à consciência. Aprender a escutá-lo foi um dos gestos mais espirituais que já pratiquei. Passei a cuidar dele não mais por vaidade, mas por reverência. O alimento deixou de ser anestesia e se tornou nutrição. O sono deixou de ser fuga e virou restauração. O movimento deixou de ser obrigação e passou a ser celebração. A respiração se tornou ponte entre o visível e o invisível. Quando inspiramos com presença, estamos literalmente recebendo vida. Quando inspiramos com entrega, estamos devolvendo confiança ao universo. O simples ato de respirar, com consciência, se torna oração silenciosa. A Bíblia diz: vosso corpo é templo do Espírito Santo. Essa não é uma metáfora, é uma instrução. O templo precisa de cuidado, silêncio e pureza para que o sagrado habite plenamente. Não se trata de puritanismo, mas de sintonia. Um corpo negligenciado, exausto ou intoxicado dificulta o fluxo da presença. Mas um corpo em harmonia é como uma harpa afinada.
menos permite que o divino toque suas cordas e produza música. A ciência espiritual e a física quântica falam em coerência. Quando o coração, a mente e o corpo vibram na mesma frequência, cria-se um campo de ressonância que expande a consciência. Essa coerência não é um milagre distante, é uma prática. Ela começa em gestos simples, comer com atenção, respirar com ritmo, caminhar com gratidão, descansar sem culpa. Cada ato consciente é um alinhamento com o sagrado. Hoje compreendo que a separação entre corpo e espírito é apenas uma ilusão criada por uma mente fragmentada. O corpo é a alma em forma visível. Quando cuidamos dele, não estamos apenas mantendo uma estrutura biológica, menos estamos honrando o espaço onde Deus escolheu habitar. E quando essa verdade se enraiza, percebemos que tudo, o movimento, o toque, a respiração, pode ser sagrado. O corpo, quando tratado como templo, deixa de ser peso e se torna altar. A consciência que observa e não julga, depois de aprender a reconhecer o corpo como templo e a sentir a presença divina em cada gesto, compreendi que havia um passo ainda mais profundo, o de aprender a observar sem julgar. Foi o momento em que a consciência deixou de ser apenas percepção e se tornou presença. Até então, eu vivia entre extremos. Ou reagia a tudo o que sentia, ou tentava controlar o que não podia. Mas quando comecei a apenas observar, algo silencioso e poderoso começou a surgir. A mente, antes inquieta, começou a se aquietar. O coração, antes carregado de culpa e expectativa, começou a se abrir. Era como se eu estivesse voltando ao estado original da alma, menos aquele em que nada precisa ser combatido, apenas compreendido. A consciência que observa é o olhar de Deus dentro de nós. É o ponto imóvel no meio da tempestade. É a presença que vê o medo sem se confundir com ele, que enxerga a dor sem se afundar nela, que acolhe o erro sem precisar justificar ou condenar. É um instante em que o ser humano se torna espelho da própria divindade, não porque é perfeito, mas porque se permite ser transparente. Jesus dizia: se o teu olho for bom, todo o teu corpo será luminoso. Esse olho é a visão interior que não julga, mas ilumina. A filosofia chama esse estado de consciência testemunha. Os místicos o descrevem como o olho que vê sem querer possuir. A ciência, por sua vez, o estuda através da neurociência contemplativa, mostrando que a prática de observação sem julgamento reduz a atividade da amígdala, menos o centro do medo, e fortalece o córtex pré-frontal, responsável pela empatia e pela clareza. Em termos simples, quanto mais observamos, menos reagimos. Quanto menos reagimos, mais compreendemos. E quanto mais compreendemos, mais amamos. No início, parecia impossível. Minha mente se revoltava contra o silêncio. Eu queria explicar, corrigir, argumentar. Achava que observar era ser passivo, mas aos poucos percebi que observar é o ato mais ativo que existe. Porque observar é estar desperto. E estar desperto é estar livre. Quando eu observava um pensamento de medo, ele perdia força. Quando eu via uma emoção surgir e passava a reconhecê-la, ela se dissolvia naturalmente. O julgamento é o que alimenta o sofrimento. A observação é o que o cura. Jung dizia que o que negamos nos domina, e o que aceitamos nos transforma. Observar sem julgar é, portanto, o início da transformação. É o ponto em que a consciência se torna alquímica. Ela não nega a sombra, mas a transforma em luz. Foi nesse estado que percebi que tudo o que eu rejeitava, menos minha impaciência, minha insegurança, meus erros, não precisava mais ser combatido, bastava acolher. A aceitação, quando é real, dissolve o conflito. A Bíblia nos convida a isso quando diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa frase, que tantas vezes repeti sem entender, passou a ter outro significado. Aquietar não é desistir, é abrir espaço para que o divino haja. Quando paramos de interferir com o julgamento, a graça encontra passagem. O espírito não atua no ruído da resistência, mas no silêncio da aceitação. E foi nesse silêncio que percebi algo profundo. Deus não está apenas na luz. Ele está na consciência que vê a escuridão e a ama mesmo assim. A consciência que observa e não julga é o portal do verdadeiro despertar. Ela nos liberta da dualidade do certo e errado, do sucesso e fracasso, do ganho e perda. Nela, aprendemos a simplesmente ser. E nesse ser, tudo se reorganiza. A vida deixa de ser uma
uma batalha para se tornar uma dança. O sofrimento se transforma em ensinamento, o erro em degrau, o outro em espelho. Hoje, quando algo me fere, respiro e observo. Quando algo me alegra, observo também. Porque aprendi que tanto a dor quanto a alegria passam menos o que permanece, é a consciência que as testemunha. É ela o verdadeiro milagre. É ela o ponto onde o humano toca o divino. E é nela que a alma, enfim, desperta para o que sempre foi. A expressão viva de um amor que tudo vê, tudo acolhe e nada condena. O despertar da alma. Há um instante em que tudo se aquieta. O medo já não comanda. A busca já não atormenta. O passado já não pesa. A mente, cansada de procurar respostas, finalmente se rende ao silêncio. E é nesse exato ponto que algo acontece, não fora, mas dentro. É como se uma nova visão nascesse, uma percepção clara, sem esforço, sem pressa. O que antes era confusão se torna compreensão. O que era dor se transforma em sentido. O que era ausência se revela como presença. Esse é o despertar da alma, o retorno àquilo que sempre esteve aqui, mas que eu nunca havia aprendido a ver. O despertar não é um momento místico de luzes e revelações. É um processo de despojamento. É quando tudo o que é falso cai e o que é verdadeiro permanece. Não há espetáculo, há serenidade. Não há êxtase, há lucidez. A alma desperta quando percebe que Deus nunca esteve longe, que o amor nunca partiu, que a vida nunca errou o caminho. Tudo o que parecia caos era parte de um plano maior de lapidação. O despertar é, antes de tudo, um reconhecimento. A verdade não é algo que encontramos, é algo que lembramos. A Bíblia fala desse momento como o nascer de novo, não no corpo, mas no Espírito. Quando Jesus diz a Nicodemos que é preciso nascer da água e do Espírito, ele está apontando para esse renascimento interior, o lavar das ilusões e o sopro de consciência que devolve à vida a essência. A filosofia chama esse estado de iluminação. A ciência o reconhece como coerência integral. E os mestres espirituais o descrevem como união, o instante em que o eu humano se dissolve no todo e compreende que nunca houve separação. Mas o despertar não é fuga do mundo, é o reencontro com ele. A alma desperta não abandona a vida. Ela passa a viver lá com profundidade. Cada ato se torna expressão da presença divina. Comer, caminhar, trabalhar, falar, tudo se torna sagrado quando feito com consciência, porque a alma desperta não busca o divino em outro lugar. Ela o encontra no agora. Deus deixa de ser uma ideia distante e passa a ser uma presença constante que pulsa em cada respiração. A filosofia estoica ensina que a tranquilidade não é ausência de movimento, mas harmonia com o movimento da vida. Foi exatamente isso que vivi. O despertar não me tornou imune à dor, mas me ensinou a atravessá-la sem perder o centro. Não me afastou das incertezas, mas me deu paz dentro delas. O que mudou não foi o mundo, foi a maneira como eu o percebia. O que antes era obstáculo agora é caminho, o que antes era medo agora é convite. A ciência espiritual explica esse estado como uma mudança de frequência da consciência. A vibração do medo, ela é substituída pela vibração da confiança. O campo energético se expande. O coração, quando coerente, emite ondas que reorganizam o corpo e o ambiente ao redor. Isso não é milagre, é ordem divina se manifestando na matéria. Quando a alma desperta, tudo ao redor responde a essa nova vibração. As relações mudam, o tempo muda, a própria realidade muda. O despertar da alma é o ponto em que o ser humano deixa de ser personagem e volta a ser presença. Ele não vive mais para provar nada, nem para alcançar algo, vive para expressar o que é. E esse ser é amor em estado puro, um amor que não precisa de motivo, porque é a própria natureza do espírito. Esse amor não busca, não exige, não prende, apenas existe. E onde ele existe, tudo se transforma. Hoje entendo que o despertar não é uma chegada, mas um modo de caminhar. Ele não é conquista, é lembrança. É o momento em que paramos de pedir por milagres, porque percebemos que o milagre somos nós, respirando, aprendendo, servindo, sendo. Quando a alma desperta, o mundo deixa de ser um campo de batalhas e se torna um campo de revelações.
tudo o que antes parecia aleatório, agora tem propósito. Tudo o que doía agora ensina. Tudo o que falta agora aponta para o essencial. O despertar da alma é o retorno à origem. É quando o fragmento lembra que pertence ao todo, quando o humano reconhece o divino e o tempo se dissolve dentro da eternidade do agora. A vida continua a mesma, mas quem a vive já não é mais o mesmo. E nesse instante silencioso, onde nada falta e nada sobra, a alma compreende que o céu nunca esteve longe, ele sempre esteve dentro. A gratidão pela jornada. Quando olhei para trás e vi tudo o que havia vivido, menos as quedas, os vazios, as dores e os recomeços, percebi algo que me emocionou profundamente. Nada foi em vão. Cada silêncio, cada perda, cada resistência tinha um sentido oculto que só o tempo e a consciência puderam revelar. Foi então que a gratidão surgiu não como uma emoção passageira, mas como um estado de ser. Ela se tornou o perfume que exala quando a alma entende o propósito do fogo que a lapidou. A gratidão é o ponto em que a luta termina e a rendição se transforma em adoração. No início, eu achava que seria grato apenas quando tudo desse certo, quando a vida voltasse a fluir, quando as feridas se curassem, quando o milagre acontecesse. Mas a verdadeira gratidão nasceu quando percebi que tudo já havia dado certo, menos mesmo aquilo que doeu. A Bíblia ensina: em tudo dai graças. Não por tudo, mas em tudo. A diferença é profunda. A gratidão não é negação da dor, é reconhecimento de que até a dor serve à luz. É a fé madura que sabe que Deus também age no silêncio, no atraso, na perda e no não. A filosofia ensina que a alma grata é a alma livre. Porque quem agradece não carrega mais peso, menos apenas significado. Os estoicos diziam que o sábio é aquele que aceita o destino com serenidade, não porque se resigna, mas porque confia. A ciência também confirma. Pessoas que cultivam gratidão ativam áreas do cérebro ligadas à alegria, à empatia e à sensação de plenitude. O corpo reage à gratidão, como reage ao amor. Relaxa, se equilibra, floresce. Isso me fez entender que agradecer é uma forma de cura tanto espiritual quanto física. Comecei então a agradecer pelas pequenas coisas, pela respiração que me mantém, pela dor que me ensinou paciência, pelas pessoas que me desafiaram e me obrigaram a crescer, pelas orações que pareciam não respondidas, porque hoje sei que foram atendidas de outra forma. A gratidão transformou minha visão. O que antes eu chamava de fracasso, agora vejo como preparação. O que antes parecia atraso, hoje reconheço como o tempo exato da maturação. Nada me faltou. Tudo chegou no momento em que eu estava pronto para receber. A alquimia interior se completou nesse reconhecimento. A gratidão é o ouro espiritual, o resultado final de todo o processo de transformação. Porque só quem atravessou o fogo pode agradecer pelo calor. Só quem enfrentou o deserto pode valorizar a fonte. Só quem caiu e levantou entende o valor da queda. A gratidão é o selo da consciência, desperta menos a prova de que o aprendizado foi completo. Quando o coração agradece até pelo que doeu, é sinal de que já compreendeu. A Bíblia fala de Jó, que perdeu tudo e ainda assim declarou: o Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Essa é a fé que nasce do despertar, menos a fé que não depende de circunstâncias, porque confia no propósito. E foi nesse ponto que entendi que a gratidão não é apenas uma resposta à bondade divina, é o próprio canal por onde ela flui. Agradecer é alinhar-se à abundância, é permitir que a graça continue agindo, é manter o coração aberto para o próximo milagre. Hoje a gratidão é minha forma de oração. Não peço mais tanto quanto antes, apenas reconheço. Cada manhã se tornou um altar, cada respiração uma prece silenciosa. A vida, mesmo com suas imperfeições, é perfeita em sua intenção. A gratidão é o fim do sofrimento e o início da paz. É o estado em que a alma entende que tudo o que viveu foi amor, menos até aquilo que não compreendeu na hora. E é nesse ponto que o círculo se fecha. A dor se transforma em sabedoria, a sombra em consciência, a busca em encontro, e o humano em divino. O despertar da alma não termina com luzes e aplausos, mas com um simples e profundo obrigado. Porque quando a gratidão tomou o lugar da dúvida, o milagre não é mais o que acontece, é o que já somos.